campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observaram para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão, ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus deste domingo, sobretudo a primeira leitura, um trecho do livro do Deuteronômio, do Evangelho segundo Marcos, traz para a nossa reflexão a questão do sábado. O sábado para os judeus, o domingo para os cristãos. Nós guardamos, os cristãos guardam o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Somos o povo da nova aliança. Com a ressurreição de Jesus, nasce uma nova história, uma nova humanidade, uma nova criação. Por isso Jesus é apresentado também como novo Adão. Então, desde o início da era apostólica, os primeiros cristãos começaram a guardar o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Por isso que nós falamos que o domingo é a nossa Páscoa semanal. O encontro com o Senhor ressuscitado. O encontro com a comunidade de fé. O encontro da comunidade de fé. Na primeira leitura, já vimos que Deus colocou o sábado no decálogo com uma finalidade social e de libertação. Porque o povo escravo lá no Egito, explorado pelo faraó, não tinha direitos, só tinha deveres. O povo não tinha descanso, não tinha lazer.
Então veja no finalzinho do trecho, diz assim: lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado, para você descansar. Ninguém pode ser escravo. O trabalho foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o trabalho, ser escravo. Por trás também dessa afirmação, desse trecho, Deus coloca os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras: direito ao salário justo, direito ao emprego, direito à segurança no trabalho, o direito ao pão de cada dia, direito ao descanso. Por isso é importante a gente valorizar o domingo. São João Paulo II, no seu documento sobre o dia do Senhor, Dies Domini, e que os grupos de base estão refletindo e rezando para entender a importância, o valor do domingo. São João Paulo II apresenta algumas dimensões do domingo. O domingo como o dia da criação, o dia de Deus, o dia do ser humano, o dia do Senhor, o dia do descanso. É o dia da família, é o dia de confraternização, de lazer e descanso. Mas não podemos esquecer que é também o dia de se prestar culto a Deus, participar da missa. E disso não podemos abrir mão. Com o passar do tempo, o domingo, o dia do Senhor, perdeu o seu sentido. Então veja, o sábado, que era para ser um dia de libertação, passou a ser um dia de servidão. Quantas regras, quantas normas os fariseus, os mestres da lei, criaram, tirando o sentido do domingo, o sentido do sábado. Então, no primeiro episódio desse evangelho, os discípulos, em dia de sábado, começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam, porque estavam com fome. E os fariseus criticaram Jesus. Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Aí Jesus vai dizer: olha, vocês nunca leram que Davi e seus companheiros, quando passaram necessidade e tiveram fome, o que eles fizeram? Entraram na casa de Deus, comeram dos pães oferecidos a Deus e deu aos seus companheiros. E, no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer destes pães. E aí Jesus diz: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus mostra que a necessidade humana está acima da lei. Se a pessoa está com fome, apanhou algo
para matar a sua fome, ele não está errado. Então, nessa, Jesus deixa claro o sentido do sábado e de toda a lei. O bem do ser humano. As necessidades dos seres humanos. O sábado e toda a lei foram feitos para o bem da pessoa humana, para a sua plena realização e libertação. Nenhum aspecto da lei, seja civil, seja religiosa, deve ser usado para impedir o bem do ser humano. Então Jesus deixa claro que o bem do ser humano é prioridade. A vida humana está em primeiro lugar. Com esta interpretação, ao invés de transgredir, Jesus recupera o sentido verdadeiro do sábado, como memorial de libertação, e o faz com plena convicção de que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Com o título, o Filho do Homem, ele reivindica sua condição divina e sua missão de reordenar, de resgatar a criação, colocando o ser humano em seu lugar primordial. E aí vem a segunda questão, segundo episódio. Jesus entra na sinagoga, lugar de oração do povo judeu, em dia de sábado. E lá ele encontra um homem da mão seca, um deficiente. E aí, os homens da lei, da religião, homens tementes a Deus. Veja bem, gente, quem estava lá na sinagoga eram pessoas que se diziam religiosas, tementes a Deus. E alguns observavam, ali, atentos, para ver se Jesus haveria de curar em dia de sábado, se Jesus iria fazer o bem, a caridade, para poderem acusá-lo. Gente, isso continua hoje, infelizmente. Tem pessoas que vêm na igreja participar de missa para fiscalizar, para observar o que nós vamos fazer na missa, o que nós vamos falar, se nós vamos sair fora do ritual da missa, ou às vezes até para observar a equipe de liturgia, o que ela preparou, se ela preparou algo fora do rito. Tem isso? Eu não me recordo se foi o ano passado ou se foi no ano retrasado. No Dia das Mães, Dom Orlando, arcebispo de Aparecida, homem santo, um dos profetas do tempo atual. Tenho um respeito muito grande por ele. Ele me inspira. E o que ele fez no Dia das Mães, no final da missa? Ele chamou todas as mães
que estavam lá na missa. Pediu que elas subissem no altar, no presbitério. E convidou aquelas mães para darem a bênção junto com ele. Nossa Senhora, nas redes sociais, choveram de críticas, de xingamentos, que Dom Orlando fez algo que não podia. A bênção é só o padre. Meu Deus, quem é proprietário das coisas de Deus? Um dia especial, não tinha nada demais. E assim, tem outros fatos que estão acontecendo. Grupos conservadores que vêm da igreja para ficar observando. Também não me recordo o que aconteceu comigo também. Uma missa que eu celebrei por aí. O que eu falei? Não lembro mais. A pessoa, tinha gente lá, anotou o que eu falei e mandou um e-mail para o bispo, me criticando o que eu tinha falado na missa. Claro que o bispo não me chamou a atenção, só me tomou conhecimento. Olha, alguém viu o que você falou lá e mandou isso para mim. O bispo não me criticou, não me chamou a atenção. Só me falou desse fato. Então veja, são os fariseus de hoje. Os fariseus, os hipócritas de hoje. Jesus não se intimidava com a perseguição e a vigilância. O bem do próximo, principalmente dos desvalidos e excluídos, era sempre a sua prioridade maior. Eis então a atitude de Jesus. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Eu não quero você excluído. Eu não quero você marginalizado. Eu quero você integrado. Eu quero você na comunhão. Mãe, levanta-te, fica aqui no meio. Ao ordenar que se levante, Jesus recupera a vida com o seu sentido de liberdade. Ao ordenar que fique no meio, Jesus o torna protagonista e mostra que o centro do verdadeiro culto e da religião deve ser sempre o bem da pessoa humana. Portanto, Jesus resgatou a vida daquele homem, mandando-o levantar-se. O deslocou e deslocou o ser humano para o centro do culto, deixando de lado a lei com seus preceitos. No centro do culto, da religião, está o ser humano. Se nós queremos ir a Jesus, se nós queremos ir a Deus, temos que passar pelo ser humano, pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Principalmente pelos pobres, pelos excluídos, pelos marginalizados. Não existe culto a Deus, não existe verdadeira religião sem compromisso com o irmão, a irmã, com as suas necessidades, com os seus sofrimentos. Jesus curando esse homem da mão seca, não é simplesmente uma cura. Jesus não curava por curar, mas Jesus o resgata.
recupera a sua dignidade. Porque no tempo de Jesus, a deficiência, a doença, era vista como castigo. Você está assim porque você é amaldiçoado. Você é castigado por Deus. Você está pagando pelo mal que você fez. Então a pessoa sofria pela doença e pelo preconceito, por essa mentalidade equivocada a respeito de Deus. Por isso o gesto de Jesus tem um sentido libertador, de libertação, de integração, de inclusão. Então Jesus deixa claro, a vida em primeiro lugar. Todas as vidas importam. A vida dos povos indígenas importam. A vida dos moradores de rua importam. A vida dos negros importam. A vida de quem está na prisão importa. A vida dos homoafetivos, da comunidade LGBTQI importa. A vida dos cristãos de outras religiões importam. A vida de quem segue o candomblé importa. Nenhuma vida pode ser desrespeitada. Nenhuma vida pode ser pisada. Nenhuma vida pode ser tratada com preconceito, com discriminação. É isso que Jesus nos ensina quando ele diz, quando ele fala a respeito dos discípulos que pegam espigas de trigo para comer em dia de sábado. E quando ele cura o homem da mão seca. O que prevalece é o ser humano. É a dignidade humana. Podemos não concordar com um monte de coisas. E não somos obrigados a concordar. Mas temos que respeitar, acolher, amar. Gente, fica até como tarefa, se vocês quiserem. Leiam os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 do Evangelho de São João. É o testamento espiritual de Jesus. O discurso da última ceia, em que ele comemorava a Páscoa judaica. E que dali nascia a nova Páscoa, a nova ceia, a Eucaristia. Nós não vamos encontrar nestes capítulos nenhuma regra, nenhuma norma, nenhuma proibição. Isso pode, isso não pode, você pode comungar, você não pode comungar. Não. Ali nós vamos encontrar o quê? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lavai os pés uns dos outros. Eu dei a vocês o exemplo. Façam a mesma coisa que eu fiz. Amar e servir. Servir e amar. Acolher. Ser humano. Ser misericordioso. Sejam unidos.
para que o mundo creia. Eu não vou deixar vocês órfãos, abandonados. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito. Eu dou a vocês a paz, a minha paz vos dou. Então, gente, é isso que nós encontramos no testamento de Jesus. Se a gente viver tudo isso, a gente não vai ser apegado a regras, a normas. São Paulo diz: quem ama, cumpriu a lei. Santo Agostinho dizia: ame de verdade e faças o que queres. Infelizmente, também, a nossa igreja, como instituição, criou um monte de regras, um monte de normas, um monte de leis. E muitas vezes esqueceu e esquece do essencial. É muito acessório, é muita burocracia. E o essencial, muitas vezes, fica de lado. E o que é o essencial? Amar e servir. Servir e amar. Acolher. Então veja, Jesus faz uma pergunta decisiva para a compreensão da sua mensagem. É permitido, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Ficaram em silêncio. Jesus então olhou ao seu redor, olha aqui, cheio de ira, de raiva e tristeza, porque eram duros de coração. Jesus não teve raiva, tristeza das pessoas, mas da atitude das pessoas, da insensibilidade, da indiferença, da omissão, de elas não entenderem, não estarem abertas à novidade do reino, à novidade do Evangelho. A resposta, eles ficaram em silêncio. E a pergunta evidencia a diferença na maneira de compreender o sentido do sábado entre Jesus e seus adversários. Deixar de fazer o bem já é uma forma de fazer o mal. Se eu deixo de fazer o bem, eu estou fazendo o mal. A omissão e a indiferença não podem ser aceitas na comunidade cristã. Recorda o evangelista Marcos. Um dos pecados que nós pouco ou nada confessamos é a omissão. A omissão é a nossa cumplicidade com o mal. A omissão é a nossa cumplicidade com a violência, com as injustiças. A omissão significa a perpetuação do mal. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser conviventes com o mal. Então, Jesus teve tristeza, ira, por causa da omissão. São Marcos é o único evangelista que apresenta Jesus
com esse sentimento de raiva, de tristeza. E hoje não seria diferente, não. Jesus iria sentir raiva, tristeza de muitos cristãos que se omitem, que se calam diante do mal, das injustiças, da violência, sem o mínimo de abertura para o Evangelho, para as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos. Certamente, Jesus poderia ter deixado para fazer a cura em um outro dia, em um outro momento, mas o fez no sábado e na sinagoga, para desmascarar aquela religião segregadora, falsa, fingida, hipócrita, fazendo em outro momento, em outro dia, Jesus estaria sendo conivente com aquele culto, com aquele sistema religioso. Então Jesus tomou posição diante daquele sistema religioso e político da sua época, que segregava, que discriminava, que excluía. E Ele pede de nós também hoje, que tomemos posição diante de qualquer sistema, seja religioso e político, que oprime, que marginaliza e que exclui. E que coloquemos no centro do culto, da religião, o ser humano com as suas necessidades. Todas as vidas importam. A vida humana em primeiro.